Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos responder a pior book tag do mundo. Tem indicação literária até pro seu pior inimigo, mas também vamos falar de coisa boa. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Estamos no meio do Veda, o que significa que tá tendo vídeo todo dia ao longo desse mês de abril. Mas quando o Veda acabar, não se preocupa que não vai ficar sem vídeo, porque temos vídeos 3 vezes por semana normalmente aqui no canal. Então já ativa as notificações para não perder nenhum. E já deixa o seu like para dar uma força aí durante o Veda, porque tá sendo pauleira, tá? Gravar vídeo pra postar todo dia aqui não tá sendo fácil, entender? E vamos começar então com essa tag que é bem rapidinha, são 10 perguntas. Eu vi lá no canal da Paola Oliveira. E eu vou deixar o canal dela com o vídeo dela aqui no box de descrição também, pra você ir lá assistir o vídeo e acompanhar as respostas que ela deu e ver os livros que ela indicou. Inclusive, se você se interessar por algum dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tem link pra cada um deles aqui no box de descrição. Comprando por esse link você me ajuda muito, porque você não paga nada além do preço do livro e eu recebo uma pequena comissão que vai me ajudar demais. Então é uma forma aí de apoiar o canal comprando alguma coisa pra você mesmo. E não precisa ser só livro, pode ser qualquer coisa. Então, vamos começar. A primeira pergunta já quer saber que livro ou série eu indicaria pro meu inimigo ler. Vamos ser boazinha? Vou forçar meu inimigo a ler Outlander, uma série de 9 livros de mais de 700, 800 até 1200 páginas. Tá pouco? Acho que tá bom, né? Assim, ele vai ficar um bom tempo lendo esses livros. Poderia indicar um livro muito ruim, assim, que eu não gostei, ou fazer ele ler meu livro favorito, mas seria uma coisa rápida, então pra ele sofrer por bastante tempo, eu acho que Outlander dá conta do recado. Qual livro você tentou ler muitas vezes, mas nunca conseguiu chegar no final? Se um dia eu pensar em acabar com o canal, eu pensar em parar de postar vídeos no canal, eu vou me impor o desafio de que eu só posso parar se eu ler essa trilogia. Não é um livro só, é uma trilogia, mas eu já tentei ler o primeiro volume 2 vezes e nunca, nem cheguei da metade, acho que eu nunca cheguei nem a ler 30 páginas desse livro, que é A Canção do Sangue, primeiro volume da trilogia da Sombra do Corvo. A sinopse desse livro parece ser simplesmente incrível, assim, parece ser um livro muito bom. Aquela fantasia que você vai acompanhar o personagem naquelas fases de treinamento, desde a infância, porque aqui pelas primeiras páginas que eu li, a gente tem o personagem criança sendo entregue ali pra um pessoal, pra ele ser treinado, e a partir daí eu não sei de mais nada. Eu só sei o que eu li das primeiras páginas aqui, e parece ser esse tipo de livro que a gente vai acompanhar o protagonista por muito tempo, que vai passar por bastante coisa. Eu gosto dessas fases, assim, de treinamento dos personagens, sabe? Porque faz eu me sentir parte daquele mundo, conhecer a forma como eles lutam, o sistema de magia e tudo mais, e esse parece ser exatamente esse tipo de livro, mas eu não sei, eu preciso estar num mood, assim, muito esse tipo de livro pra conseguir ler, entendeu? Então, quem sabe um dia sai. Que livro um amigo próximo te recomendou e você acabou amando? Não foi uma recomendação muito direta, foi uma recomendação, assim, que eu vesti a carapuça, entendeu? Porque a Jess, né, do canal Jéssica Caetano, ela gosta muito de livros com essa pegada mais dark romance, mais hot e tudo mais, e já é um tipo de livro que eu não leio. Porém, não só vi a Jess falando sobre essa série, como também a Yasmin, e são duas produtoras de conteúdo, amigas, colegas de trabalho, que têm um gosto de leitura muito parecido com o meu, nessa questão assim de fantasia, e eu resolvi catar essa indicação de romance aí, e acabei adorando os 2 livros que eu li dessa série. Estou indo para o 3º volume, inclusive, e eu tô lendo eles aqui no Kindle, porque eu não sabia se eu ia gostar, se eu ia querer ter os livros físicos, mas é bem capaz que um dia os livros físicos apareçam por aqui, que é essa série aqui da Tilly Cole, de Adis Hangman. O 3º volume, que eu preciso ler, né, por agora, é Alma Sombria, e é um negócio ali que me chamou a atenção porque envolve clube de motoqueiro. Eu adoro esses negócios de moto, clube de moto. Então, assim, já fiquei intrigada pra ler e não me arrependo. Foi o melhor livro fora da minha zona de conforto que eu já li. Então, assim, não foi uma recomendação direta, mas eu catei a recomendação e eu adorei, tô adorando ler essa série. Qual foi o livro que você levou mais tempo pra ler no último ano? Vamos considerar aí de março
abril, né, do ano passado até aqui. O livro que eu mais demorei pra ler, se eu tivesse respondido essa tag lá pra janeiro, fevereiro, poderia ser outro livro. Mas, dentro aí, né, de abril do ano passado até abril desse ano, o livro que eu mais demorei pra ler foi Paraíso Perdido, que eu levei 2 meses pra ler, 2 ou 3, acho que foram só 2 meses pra ler, janeiro e fevereiro. E como eu disse, né, se eu tivesse respondido essa tag lá pra março até, ou fevereiro, a resposta poderia ser A Divina Comédia, que eu levei 3 meses pra ler, janeiro, fevereiro e março de 2023. E eu sempre confundo, eu não sei se eu tô em 2023, se eu tô em 2024, 2025, eu tô perdida no tempo. Mas enfim, como não respondi essa tag antes, o livro que eu mais demorei pra ler no último ano foi Paraíso Perdido, com 2 meses, que inclusive foi o livro aí do nosso clube de leitura lá do Catarse. E foi uma leitura muito boa, foi muito bom ter dado um tempo, assim, pra conseguir ler esse livro mais devagar e não ler de uma vez, porque é um livro que vai te exigir bastante, tanto concentração ali na hora da leitura, quanto pesquisas para entender algumas coisas que estão acontecendo aqui e não perder ali nenhuma coisa que seja crucial para você entender a história. Então eu lia, aí eu relia, anotava, assistia vídeos sobre o canto que eu tinha acabado de ler, fazia anotações, lia resumos. Então foi assim, uma leitura bem demorada, mas levou o tempo que tinha que levar. Qual foi o livro que você leu mais rápido nos últimos 5 anos de tão bom? Eu não fui lá no meu Scooby pra ver os livros que eu já tinha lido nos últimos 5 anos pra escolher um que eu tivesse lido muito rápido, mas eu escolhi um que, assim, de uma lembrança recente que eu tenho de ter lido ali no finalzinho do ano passado, e eu poderia inclusive citar um outro livro que eu vou mostrar na próxima pergunta, mas esse daqui realmente eu devorei e eu não queria largar, e se ele fosse 3 vezes maior eu teria lido tão rápido quanto, porque simplesmente não queria que essa história tivesse acabado, e eu gostei muito desse livro. Acabou tomando aí o posto do melhor romance de época que eu já li, esse posto que era de Belle Époque, mas agora é de A Duquesa, da Danielle Steel. E aqui a gente vai acompanhar uma personagem que vai precisar aí recomeçar a vida dela depois que ela foi expulsa da mansão, do castelo, literalmente, onde ela morava com o pai dela. E ela é filha do segundo casamento do pai dela, então os irmãos que ela tem do primeiro casamento do pai não gostavam dela, e assim que o pai dela morreu, que era a única pessoa que ela tinha ali próxima e que ainda gostava dela, eles expulsaram ela. Ela teve que trabalhar na casa de uns amigos dos meus irmãos dela, que futuramente também expulsaram ela, e aí ela precisou dar um jeito de recomeçar a vida, e a volta que ela dá por cima aqui não tá escrito. Então assim, leiam A Duquesa. Eu fiquei muito triste quando eu soube que a autora não tinha escrito mais nenhum romance de época, porque eu acho que ela tem um dom pra escrever romance de época, entendeu? Então, por favor, Danielle Steel, se você estiver assistindo esse vídeo, escreva mais romances de época. Esvazie sua mente e escolha 3 livros, os primeiros 3 livros que vierem na sua cabeça. E quando eu fui separar os livros, né, pra vir aqui mostrar pra vocês, responder essa tag, os 3 livros que vieram na minha cabeça foram O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Foi uma leitura aí que eu esperava que fosse exigir um pouco mais de mim, que eu esperava que fosse ser mais densa. Tipo, é uma leitura densa, é uma leitura que exige, sim, mas não sei, o jeito que a autora escreve e a forma como as coisas aconteceram aqui fizeram com que eu não quisesse largar o livro, e eu fui lendo super rápido e não me senti lendo um livro com toda a carga que esse livro tem. Outro livro que eu separei aqui também, que veio na minha mente rapidinho, ele só veio na minha mente porque eu tinha pensado em colocar ele em uma outra categoria dessa tag, e aí quando eu li essa pergunta, ele foi o primeiro livro que veio na minha cabeça, que é O Amor que Partiu o Mundo, da Emily Henry, O Injustiçado. O único livro que eu li dessa autora, mas eu já acho que ele é melhor do que todos os outros, e eu não vou ler os outros pra tirar a prova. E só a minha opinião importa porque o canal é meu. E sério, isso daqui é diferente de todos os outros YAs que eu já li, porque aqui a gente vai ter 2 personagens adolescentes que estão ali naquela fase de terminar o 3º ano do ensino médio, escolher uma faculdade, escolher pra onde vai, se vão sair de casa. Só que uma coisa muito esquisita começa a acontecer, principalmente com a nossa personagem principal aqui, que ela começa a ter umas alucinações. Em alguns momentos ali ela vê
o mundo meio que mudar, ela continua na mesma cidade, mas algumas coisas são diferentes. Ela vê a imagem desse garoto aqui, tipo, como se fosse um holograma ali na frente dela, e em determinados momentos ela consegue interagir com ele, consegue ver ali que ele tem o mesmo círculo de amigos que ela, só que nessa dimensão, os amigos que ela tem, que são os mesmos amigos que ele tem, não conhecem ela, e aí ela fica tentando entender o que está acontecendo, ao mesmo tempo que uma senhora fica visitando ela nos sonhos para poder contar umas histórias, ali umas lendas indígenas, e você fica a todo momento tentando entender qual que é o papel dessa senhora, qual que é a função desse garoto, quem é esse garoto, o que tá acontecendo. Isso daqui é muito bom, entendeu? Marquei pouco, inclusive. E por fim, um livro que me surpreendeu demais, então claro que ele me veio na cabeça, que é A Desconstrução de Mara Dyer, também nem um pouco marcado. Eu via esse livro, assim, muito no hype ali na época que eu comecei a assistir o BookTube, 2015, 2016, até um pouco antes, e nunca tinha conseguido ler esse livro, até que finalmente li no ano passado. Foi um dos meus livros favoritos do ano passado, e não vejo a hora de ler as continuações que já estão por aqui, inclusive. A próxima pergunta pode gerar um pouco de polêmica, porque quer saber qual foi o último livro que eu fiz leitura dinâmica. E leitura dinâmica é aquele negócio de você, sei lá, não ler nem a primeira nem a última palavra da linha, focar ali mais nas palavras do centro, pegar 3 ou 4 palavras-chave ali dentro daquela linha e formar o contexto na sua cabeça. É pra quem quer ler mais rápido, entendeu? Funciona com algumas pessoas, não funciona com outras, depende do seu objetivo. Eu já tentei fazer leitura dinâmica algumas vezes, e a última vez foi com It, a Coisa, do Stephen King. Vou explicar. Eu comecei a ler esse livro em outubro de 2021. Eu acho que foi em outubro de 2021. E aí, era pra eu ter lido ele todo em outubro. Não li todo em outubro. Peguei ele de novo em outubro de 2022. Ao invés de eu pegar de onde eu já tinha parado e continuar, eu quis começar do começo de novo. Então, como eu já tinha lido toda aquela parte do começo, eu resolvi fazer uma leitura dinâmica ali. Só que, passando um pouco da metade, eu tava ficando cansada já. Inclusive, achei um audiobook que me ajudou muito a finalizar a leitura desse livro. E aí... Meu Deus. Vão me linchar depois que eu falar isso. Não bastasse eu ter feito leitura dinâmica na metade do livro que eu já tinha lido no ano anterior, eu coloquei o audiobook na velocidade 2, e quando chegavam uns momentos ali que eu tava cansada, que eu não queria saber daquilo, eu só queria partir pra parte mais objetiva, eu avançava aqueles 10 segundinhos que dá pra você avançar no vídeo, né, do YouTube, que o audiobook que eu tava ouvindo era pelo YouTube, então eu avançava e acompanhava pra onde tinha pulado aqui na página do livro. Então, assim, acho que eu fiz uma audição dinâmica, foi leitura dinâmica e uma audição dinâmica do audiolivro com esse livro aqui, porque se não fosse isso, eu juro que eu estaria com esse livro parado aqui até hoje, porque tem momentos que o Stephen King viaja tanto que eu só queria saber no que aquilo ia dar, no que toda aquela viagem ia dar, entendeu? Então por isso que eu avançava, mas eu gostei do livro, gostei mais da primeira metade do que da segunda, mas eu gostei. Fora essa loucura de leitura que eu fiz, eu gostei. Agora eu vou precisar olhar um pouquinho ali, porque a pergunta é um pouco grande e talvez eu não tenha decorado. Então a pergunta de número 8 quer saber qual autor, se tivesse escrito secretamente um livro novo e lançasse ele amanhã, você compraria na hora e começaria a ler. Não podia escolher outra autora que não fosse Dona Sarah J. Maas, que assim que eu soube, inclusive, do lançamento dessas edições de colecionador, eu já comecei a separar um dinheiro para as primeiras edições para comprar na pré-venda. E assim, se ela anunciar que vai lançar uma série de 10 livros amanhã e já lançar os 2 primeiros, eu vou tirar dinheiro de não sei onde, entendeu? Para comprar na pré-venda, porque Sarah J. Maas marcou um momento ali que eu comecei a ler livros de fantasia, que eu voltei a ler livros mais freneticamente, digamos assim. Então eu sempre vou
querer ler tudo que ela escreveu. Qual livro ou tipo de livro ideal para ler na cama e na piscina? Eu trouxe 3 opções, porque assim, um para ler na cama, um para ler na piscina e um que dá para ler nos dois. Então, um livro para ler na cama, eu acredito que tem que trazer aquela sensação assim de aconchego, uma história gostosinha de acompanhar, uma história de aventura, uma história mágica que talvez quando você vai dormir vai sonhar com ela, então não pode ser um livro de terror, porque senão não vai ser um sonho, vai ser um pesadelo. E eu escolhi Senhor dos Anéis como uma leitura para você fazer ali na cama, meia horinha antes de dormir e acompanhar as paisagens ali ao longo da aventura dos hobbits e outras criaturas mágicas para destruir um anel. E eu acho que, sim, não é um livro pesado para você segurar, é um livro tranquilo até, então dá para ler tranquilo. Se quiser também ler pelo e-book, melhor ainda, né? Qualquer livro que você pegue no Kindle é uma ótima opção para se ler na cama, mas eu acho que uma história boa, assim, mais aconchegante e gostosinha de ler antes de dormir seria O Senhor dos Anéis. Daí um livro bom, assim, para você ler quando estiver na piscina tem que ser o quê? Uma leitura rápida, né? Para você ler ali enquanto toma sol, ali sua 1 hora de sol para absorver a vitamina D. Então talvez um livro bem rapidinho mesmo para você ler em questão de 1 hora. Um livro leve, né, pra você, sei lá, você tá na boia flutuando, não pode ser um livro muito pesado, porque se rolar um desequilíbrio ali, o seu livro já era. Então eu separei aqui Raposas e Fazendeiros, do Roald Dahl. É um livro super curtinho e ainda tem ilustrações aqui no meio. E depois que você sair da piscina, você ainda pode assistir o filme. E aí o livro que eu separei pra você ler, tanto na cama quanto na piscina, que é uma história que também vai trazer uma vibe meio aconchegante, vai ser bom ali pra você ler antes de dormir, quem sabe sonhar com ela, sonhar que você é o protagonista vivendo essas aventuras. E também é um livro leve e rapidinho de ler, se você estiver ali na piscina ou até na praia, que é Percy Jackson e os Olimpianos. Eu acho que equilibra aí essa questão de livro curtinho para ler na piscina e um livro aconchegante, gostosinho para ler na cama antes de dormir. E se a primeira pergunta queria saber qual livro você forçaria o seu inimigo a ler, a pergunta de número 10 quer saber qual livro você forçaria o seu melhor amigo a ler. No caso, um livro muito bom, né? Você vai forçar o seu melhor amigo a ler aquele livro porque é muito bom. E eu forçaria meu melhor amigo, minha melhor amiga a ler Anne de Green Gables, porque eu quero fazer muitos chás temáticos de flores selvagens, rosas selvagens, no tema de Anne de Green Gables. Então vou forçar aí meu melhor amigo, minha melhor amiga a ler esse livro pra gente ter o que conversar sobre esse livro aqui e fazer muitos chás temáticos, muitas festas temáticas. E, enfim, é um livro que também traz muitos aprendizados, então eu ia querer que meu melhor amigo, que minha melhor amiga tirasse esses aprendizados desse livro também. Essa foi a pior tag do mundo, eu espero que vocês tenham gostado. Até achei bem tranquilo, assim, o nível das perguntas, né? Não foi nada que ofendesse os direitos humanos e me fizesse perder o réu primário. Então me diz aqui nos comentários que livro você indicaria pro seu inimigo ler, um livro ou uma série. E vamos ver aí qual o nível de maldade que vocês têm na cabeça, o que vocês fariam com o inimigo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo e tchau!